Fala, guitarrista, você sabia que o campo harmônico ele tem 7 acordes e que cada acorde tem um papel a desempenhar dentro da harmonia? Luiz, quer dizer que todo mundo usa os acordes sempre da mesma forma? Não, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que existe um caminho, existe um propósito para cada um desses acordes. Se a melodia vai pedir isso ou não é outra história. Enfim, se você quiser entender 100% do que eu vou falar nesse vídeo, eu recomendo que você assista o vídeo que está no card aqui. Mas, de qualquer forma, vamos para este aqui, que fala das funções harmônicas. Bora pro som. Você sabe que aqui não tem enrolação. Vamos direto para a pauleira, hein? Então, olha só. O campo harmônico são os 7 acordes formados através do empilhamento de terças de uma escala maior. Cada grau do campo harmônico tem uma função a desempenhar. E nós vamos ter 3 tipos de movimentações. Existem nomes técnicos diversos para essas funções, mas basicamente, passando por cima um pouco das coisas, nós vamos ter 3 funções principais. A primeira delas é a função tônica, que promove o quê? Um repouso, ou seja, é aquele momento da música em que você sente que todo o cadencial de acordes, colocou um ponto final na história, ou está iniciando a história. Nós vamos ter um acorde também de movimento, chamado de subdominante, ou seja, nós começamos a jornada em repouso, nos levantamos e estamos caminhando tranquilamente por aí. Então tem acordes que promovem essa caminhada tranquila no meio do campo harmônico. Mas existem acordes também que promovem a tensão. Ou seja, agora você chegou com a corda no pescoço, você não está numa situação que você não consegue ficar ali por muito tempo, você precisa resolver. Ou seja, é um ciclo. Nós temos a tônica, repouso, o acorde de movimento, gerando essa sensação tranquila de movimentação, e acorde de tensão, que promove um ápice falando assim, eu preciso resolver, eu preciso sair daqui, tá? Porém, teremos outros acordes com outras nomenclaturas, como mediante e sensível. Depois a gente vai falar mais sobre esses caras, tá? Então, vamos lá. Ó. Existem outros termos técnicos para o pessoal não ficar achando que só existem esses nomes, tá? Se você for estudar a fundo a teoria, você vai perceber que existem outros nomes. Eu já vou deixar aqui para você, caso você tenha curiosidade. Mas assim, primeiro grau é tônica, o segundo grau é chamado de subdominante, o terceiro de auxiliar, mediante, quarto grau subdominante, o quinto dominante, o sétimo tônica também, ou é comum o termo sobredominante, e sensível. Enfim, termos técnicos, tá? Mas o que eu quero que você tenha em mente são esses 3. E não apenas pelo nome teórico, mas sim pelo trabalho que você vai ter na sua percepção auditiva. Pelo trabalho que você vai ter de turbinar o seu ouvido musical para que você possa, inclusive, tirar músicas de ouvido. Ouvir essa sequência, ouvir esses padrões, vai te ajudar porque você vai perceber nas músicas quando está em repouso, quando está em movimento, quando está em tensão. Isso faz total sentido, tá? É como se a gente tivesse realmente um mapa, não é verdade? Então lembre-se, tirar músicas de ouvido não necessariamente depende da sorte. De eu estar ali ouvindo e saber tudo. Não, às vezes quando você localiza a tonalidade, a sua mente já se programa. Poxa, eu sei que esses 7 acordes vão estar presentes de alguma forma. Pode não ser o 7, pode ser 2, 3, mas vai estar dentro desse mapa. E aí você já começa a cortar possibilidades, tá? Lógico que a gente vai ter inúmeras dilatações do campo harmônico e você precisa estar atento a todas elas, né? Mas esse é um primeiro guia muito importante. Vamos lá. Então, olha só. Há um caminho natural para os harmonizadores criarem suas cadências, uma espécie de lei natural das forças dos sons do campo harmônico. Movimento, tensão e resolução. É disso que se trata. Essas 3 forças de harmonia eu quero que você comece a perceber nas músicas que você ouve. É como se tudo no universo musical se resumisse a essas 3 forças. Ao compreender que essas 3 forças existem, perceba que há uma briga entre as principais forças do campo harmônico, o repouso e a tensão. O 5º grau tem em sua formação um intervalo que chamamos de trítono, a terça e a sétima do acorde.
Sol 7, dentro dele tem esse som aqui. E isso forma uma tensão muito clara e vizinha das notas de resolução do acorde de primeiro grau. Aqui, então, guarde essa informação, tá? No quinto set, há um trítono tensionador que pede a resolução no primeiro grau. Essa relação entre o quinto e o primeiro será abordada mais à frente, tá? Mas por hora vamos tocar algumas cadências. O acorde subdominante, ele pode aparecer no segundo grau menor ou no quarto. Olha só que barato aqui, ó. A gente falou deles aqui, ó. Segundo grau subdominante, deixa ele em negrito aqui. Quarto grau subdominante, olha lá. Eles têm o mesmo papel, eles desempenham a mesma força de movimento, tanto o segundo quanto o sexto, ou quanto o quarto. Então, perceba uma coisa aqui muito importante. O primeiro grau e o sexto grau têm funções de tônica. Eles têm a função de repouso. O segundo e o quarto têm a função de movimento, a função de caminhar tranquilo pela harmonia. O quinto set por hora é o único acorde tensionador, o dominante, tá? O trítono presente nele pede a resolução no primeiro grau. Ah, Luiz, mas e o terceiro e o sexto e o sétimo, né? Eles podem ser utilizados de forma a substituir esses acordes, especialmente com relativos e relativos secundários. Mas é assunto para uma outra aula, tá? Mas eles podem sim aparecer, por exemplo, o meio diminuto como um tensionador, pode aparecer porque ele também possui o trítono, tá? Mas depois a gente fala mais sobre isso. Então, olha só que barato. Toque. Ouça e perceba as funções tocando as sequências harmônicas. Luiz, como é que eu vou tocar esses acordes? Eu não sei. Você vai fazer o seguinte. Vou deixar o card aqui. Aliás, é o card que está lá no começo da aula, para a primeira aula desse assunto, porque lá eu mostro para você os acordes todinhos do campo harmônico, tá? Com sétima e sem sétima. Beleza? Então vamos lá. Olha só que barato. Vamos tocar esses acordes aqui para você perceber o que eu estou falando. Então, a sequência número 1 fala pra gente o quê? Dó maior, tipo Have You Ever Seen the Rain? Conhece esse som, ó? Você vê? A tônica tá aqui, a tensão tá aqui, mas ele logo resolve. Inúmeras músicas têm esse cadencial 1-5-1, mas ele é o contraste principal entre tônica, tensão e tônica. Aí vem outro cadencial, o subdominante, dominante tônica, ou seja, uma cadência típica de jazz, de bossa, o 2-5-1, porém é usado em inúmeros estilos também, tá? No caso aqui, 2-5-1, Ré menor, Sol e Dó. Posso tocar isso com sétimas? Posso. 2, 5, 1. Lembra da música do Maroon 5, Sunday Morning? Ó. Movimento, tensão, resolução. É muito claro isso. O nosso ouvido percebe isso. Isso é muito importante, tá? Se você percebeu movimento, tensão e resolução, escreve aqui embaixo nos comentários. Luiz, eu percebi, eu entendi o que você está falando. Tá rolando, eu entendi, eu percebi, meu ouvido funciona. Agora, olha só que barato. Percebe que a próxima cadência, ela utiliza o mesmo conceito, tá? Só que agora, ao invés de eu começar do... Aliás, eu vou até fazer uma alteração aqui. Quem sabe faz ao vivo, não é verdade? Eu vou pegar o Ré menor, vou trocar pelo Fá. Porque eles são relativos, estão fazendo movimento. O Sol eu vou deixar. E aí eu vou colocar a resolução aqui, ó, no Lá menor, ao invés de resolver no Dó. E aí eu vou deixar a resolução sendo repetida, tá? Então aqui o que está acontecendo? É a mesma sequência. Subdominante, dominante, tônica. Ó. Opa, perdão, deu um jazz aqui. Pronto. Subdominante, dominante, tônica. Você vê que é a mesma coisa, só que eu alterei os acordes trocando os relativos. Vamos ver o resultado? Então nós temos aqui, ó, Fá maior, Sol
menor. Olha, eu vou dar um exemplo musical. Don't Cry do Guns N' Roses, ó. Don't you cry tonight. Joia? Mas aqui tem um pulo do gato muito legal que eu adoro dar de exemplo. A gente usou a música do Maroon 5 fazendo Ré menor, Sol e Dó. Movimento, tensão e resolução. A gente pegou a música do Guns, o Don't Cry, e fez Fá, Sol, Lá menor. Movimento, tensão e resolução usando os relativos. Mas e se eu trocasse a melodia de uma música pela outra? Será que daria certo? Daria. Olha só que legal. Don't you cry tonight. Ré menor, Sol e Dó. Dá certo. Peguei o Guns N' Roses e coloquei num cadencial maior. E a do Maroon 5 vou colocar no cadencial menor, ó. A melodia vem aqui, né? Você vê que barato? Então perceba que as forças da harmonia, elas te dão liberdade para escolher. Se você é o compositor da música, você poderia falar, não, eu quero que essa música tenha um tom mais melancólico. Eu troco os acordes maiores por seus relativos menores e respeitando as funções. Você percebe como é importante isso? É por isso que muitas pessoas às vezes têm um baita repertório e tocam um monte de música só de ouvido, porque às vezes ela nem está pensando exatamente no acorde que a música foi gravada originalmente, mas ele entendeu movimento, tensão e resolução de forma intuitiva. Então esse é o trabalho que você tem que ter, o trabalho de ouvir música e perceber movimento, tensão e resolução. A partir de hoje, fica atento, atenta a isso, ok? E para fechar essa aula, eu vou deixar esse exercício aqui para você, que seria para você escolher os acordes para formar cadências do campo harmônico, tá? Então começa com o Dó, aí tem 2 compassos, você pode escolher o acorde que você quiser e vai para o Sol. Então, e aí depois tem vários exemplos para você treinar. Mas como é que você faz para obter esse material? Eu vou deixar aqui embaixo o link para você baixar o e-book do Caged mais Voice Leading, é gratuito, tá? E aí você vai receber no seu e-mail esse material, ok? Esse material aqui, dessa aula. Se você já se cadastrou, você já tem o e-book do Caged, você já vai receber esse material na boa, já está lá já para você. Se você ainda não está cadastrado, vem aqui embaixo. E eu tenho que falar, aproveitando que estamos na semana de Black Friday, não sei quando você vai ver esse vídeo, tá? Se você está nessa semana aqui, espero que você aproveite, porque eu tenho um convite para você. Eu tenho um curso de harmonia que abrange desde o zerão até o mais avançado material de harmonia para você conhecer campo harmônico, dilatações, como que você faz para tocar músicas com harmonias complexas, analisar, transformar essas harmonias. Esse conceito de relativos é o primeiro passo. Você viu que a gente pegou uma música e transformou em outra praticamente. Isso é só a pontinha do iceberg, tá? Além de ter inúmeros bônus. Eu recomendo que você clique aqui no link que eu vou deixar nos comentários e na descrição para você conhecer o meu curso de harmonia, porque ele está com 80% de desconto na Black Friday. Então clica aí, nos vemos lá do outro lado e bora pro som. Tamo junto! Ah, detalhe, eu sempre vou deixar mais um videozinho aqui no card para você dar continuidade aos seus estudos. Então, aproveita. Bora!